Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado de Alistair Crook. Ele é ex-diplomata do Reino Unido e especialista em tudo relacionado ao Oriente Médio, um analista geopolítico. Alistair, é ótimo estar de volta com você hoje. Muito obrigado. Também é um prazer participar. Sim, ótimo. Pessoal, cliquem no botão de curtir enquanto começamos. Isso vai ajudar a impulsionar o programa. Mas, Alistair, vamos direto ao assunto. Então, ontem, nas últimas 24 horas, ocorreu a onda número 61 da Operação Verdadeira Promessa. De acordo com muitos relatos, pelo menos 100 locais foram atingidos em Tel Aviv. Os sensores têm falhado nos últimos dias e semanas, à medida que esta guerra continua. Uma grande estação de trem foi atingida. Parece que a escalada contra Israel, segundo o Irã, se deve em grande parte ao assassinato de Ali Larijani, ocorrido nas últimas 24 a 36 horas, o chefe do Conselho de Segurança Nacional. Agora, nas horas que antecederam este programa, Israel atingiu grandes gasodutos no sul do Irã, pelo que entendi. E agora o Irã, como estávamos comentando antes do programa, Alistair, está mirando campos de gás e petróleo em vários estados do Golfo, Kuwait, Catar e outros. Vou mostrar algumas dessas imagens, mas quero saber sua reação sobre onde estamos nesta guerra agora, ao entrarmos na terceira semana, e enquanto as escaladas de todos os lados, especialmente do lado Yemeni e Israel, se tornam muito inconsistentes e quase aleatórias. Qual é a sua avaliação da situação? Bem, essencialmente, apesar do que aconteceu com Larijani, que era o chefe do aparato de segurança, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, sua perda será sentida. E como costuma acontecer com os assassinatos israelenses, eles tendem a mirar nas figuras mais moderadas, que depois são substituídas por pessoas mais linha dura. Não sabemos quem vai substituí-lo, mas ele era um homem muito culto, intelectual e inteligente. Era um filósofo e fará falta. Ele também tinha, até certo ponto, ligação com os reformistas. Então era mais um centrista do que qualquer outra coisa. E claro, como você sabe, é prática comum no Irã ungir e preparar seu sucessor, e até o sucessor do seu sucessor. Todos precisam fazer isso hoje em dia, especialmente desde o início da guerra. Everyone has to do that these days, since the beginning of the war. It's mandatory for all the military and for all the political. É obrigatório que todos os líderes militares e políticos tenham um sucessor pronto para assumir imediatamente o seu lugar. A própria guerra não vai mudar muito, porque quem realmente a conduz é Kalibaf, o ex-prefeito e ex-oficial militar. Ele também foi presidente do parlamento, uma figura formidável, muito admirada no Irã. Ele tem estado encarregado da resposta imediata aos acontecimentos no terreno. Nem sempre as decisões vão para o Conselho de Segurança completo. Há um comitê menor e mais especializado, composto por oficiais militares e técnicos, que lida com a guerra à medida que ela se desenrola. Kalibaf tem gerido isso desde o início, e de fato foi ele quem supervisionou a resposta aos protestos violentos que ocorreram em janeiro. In January. E Alistair, o que você acha desses relatos? Eu sei que você disse no Conflict Forum que está prestes a publicar um artigo muito importante que sairá em breve. Também há relatos, acredito, que vão na mesma linha do que você está prestes a divulgar. Relatos que falam sobre como Israel está enfrentando não apenas muitas dificuldades com o fogo de mísseis, mas também que provavelmente está ficando sem interceptadores neste exato momento, já que o Irã vem atacando todos os dias desde 28 de fevereiro. E agora Israel, de acordo com um cabo que o Departamento de Estado vazou para o Washington Post, disse aos seus colegas norte-americanos que espera por uma revolta, mesmo que isso leve a um massacre. Mas aquele comunicado dizia que o Irã não está cedendo e está disposto a lutar até o fim, o que significa que os objetivos da guerra talvez precisem ser reavaliados. O que você acha disso, Alistair? Porque ao longo desta guerra, agora entrando na terceira semana, parece que, embora as escaladas e os ataques ao Irã continuem, há muitas dúvidas.
Até mesmo um oficial de inteligência, o segundo em comando de Tulsi Gabbard, pelo que me parece, está saindo. Há questionamentos sobre Joe Ken e, na verdade, sobre qual é exatamente o propósito desta guerra e se ela é de fato vencível. Bem, essas são grandes questões, mas antes de tudo, deixe-me dizer o seguinte. Nesses últimos dias, porque acompanhamos as notícias, especialmente os canais e a imprensa em hebraico, com muito cuidado, o que vimos foi uma mudança bastante perceptível. O clima está diferente, muito diferente nesses últimos dias. E as pessoas têm dito que é hora de Trump declarar vitória e sair. Quero dizer, altos oficiais militares de Israel estão dizendo isso e outros também. Então, nesses dias, tem sido algo muito estranho. Quero dizer, para nós, observamos, e dá para ver que algo está acontecendo, mas não está claro o que é. Quer dizer, é óbvio pela variedade de comentários que vinham surgindo há uns 3 ou 4 dias. E até ontem e anteontem, quando se olhava a imprensa israelense, não havia comentários sobre a guerra. Quero dizer, o assunto simplesmente tinha sumido das páginas. Havia análises sobre rivalidades entre os parceiros da coalizão no governo, quem poderia estar subindo, quem poderia estar caindo, e outras sobre aspectos jurídicos, a procuradora-geral e assim por diante. Mas todos pareciam evitar o grande tema, o elefante na sala, a guerra com o Irã. E não estava claro o motivo, nem o que realmente estava acontecendo. No entanto, hoje parece que temos alguma noção do que tem acontecido ou do que está acontecendo, porque o Yediot Aharonot, que é um jornal em hebraico, publicou uma entrevista com Ronen Bergman. Ronen Bergman é uma espécie de principal correspondente político. Ele também escreve para o The New York Times nos Estados Unidos, mas é bem conhecido e um comentarista sério. E ele escreve em sua coluna de hoje que Netanyahu desistiu da vitória total, que, como sabemos, tem sido seu tema o tempo todo. Ele desistiu. E Bergman diz que Netanyahu está afirmando que está claro, e isso representa uma grande mudança de postura, que eles não vão alcançar o sucesso que esperavam no Irã. Nós não vamos destruir o Estado. O Estado não vai cair. Não vai haver uma derrubada do Estado pela oposição. Isso não vai acontecer. E teremos que redefinir nossa vitória de outras maneiras. Ele continua dizendo que ainda temos essas outras guerras, e Bergman comenta que as guerras não estão indo bem, seja em Gaza com Hamas, no Líbano ou em outros lugares, por exemplo, no Iraque. Todas estão indo mal. Então, como vamos redefinir a vitória? E então Netanyahu apresenta-nos este Formula 4, dizendo que o Irã ameaça, mas não é mais uma ameaça existencial. Iran was a threat, but it's not existential threat anymore. It's just a threat, and we have other threats. É apenas uma ameaça, e temos outras ameaças. As ameaças aumentam, as ameaças diminuem, e você sabe, temos nossas alianças e nossos fóruns, e estamos emergindo como uma potência global graças a esses esforços. Isso realmente não se sustenta de forma muito convincente, mas essa é a narrativa que ele está divulgando. Ao mesmo tempo, Katz está anunciando que de agora em diante, qualquer autoridade iraniana que eles identifiquem ou consigam localizar será morta automaticamente. Não precisa de autorização. Foi concedida uma autorização geral para matar todos os iranianos que puderem ver e identificar. Então, isso é uma escalada da parte deles. A segunda grande escalada que aconteceu nesse período, efetivamente hoje, foi que, não sei quem a liderou, embora pareça ter sido liderada por Israel, mas relatos indicam que foi realizada com o aval dos Estados Unidos, de Trump. O ataque foi ao campo de gás de South Pars. South Pars é esse enorme campo de gás compartilhado com o Catar. Ele é dividido entre os dois países, mas fornece grande parte dos recursos de gás do Irã. É uma fonte importante de energia para o Irã. E o que vimos como consequência, ou além disso, é que a Guarda Revolucionária Iraniana agora alertou 5 instalações de gás e petróleo em todo o Golfo para serem evacuadas.
dizendo que todo o pessoal deve sair imediatamente. That all the staff must leave it immediately. And we've seen overnight a huge escalation. E vimos durante a noite uma enorme escalada em resposta ao assassinato de Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança Nacional em Teherã. Aparentemente, conseguiram identificá-lo, passando a noite em um apartamento pertencente à filha dele, pelo que entendi. E todos foram mortos, assim como sua equipe de segurança. Também houve um ataque massivo contra Israel, e o Hezbollah vem bombardeando o centro do país. Um grande ataque em todo o território israelense por parte do Hezbollah. Claro que a censura em Israel é quase total. E até agora, quero dizer, os israelenses estão, de forma muito deliberada, e temos provas disso, sendo cautelosos. Quando você vê um filme que afirma mostrar o resultado de um ataque iraniano em Israel, o que normalmente aparece é um pouco de entulho espalhado, ou talvez um carro danificado, e nos dizem que houve ferimentos leves ou nenhum ferimento. E nós sabemos, porque um jornalista israelense disse isso, que o que realmente está acontecendo é algo deliberado. O funcionário israelense ou os jornalistas de emissoras saem e evitam deliberadamente mostrar qualquer grande dano. Eles apenas focam em algo trivial, como um carro danificado ou entulho na rua, como se estivessem agindo como jornalistas de verdade, como se estivessem mostrando um retrato fiel do que está acontecendo. Mas não é esse o retrato real. Eles filmam deliberadamente um efeito mínimo e publicam isso como se fosse tudo o que aconteceu. Então, no fim das contas, nós realmente não sabemos. E Israel também. Quero dizer, tem sido uma guerra meio estranha desse lado. Porque, sabe, toda vez que era noticiado, não havia feridos, ou talvez se dissesse que um singalês tinha se ferido em consequência de um ataque. Acho que este é o primeiro dia em que realmente disseram que 2 pessoas foram mortas. Fora isso, é uma guerra em que aparentemente, segundo fontes israelenses, eles não admitiram nenhuma morte. Alguns feridos, algumas pessoas no hospital, mas nenhuma fatalidade. Quero dizer, é um pouco como os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem praticamente a mesma coisa em todo lugar. Quantas pessoas estão mortas ou foram mortas? Ah, bem, você não vai conseguir esses números dos Estados Unidos, do Hegseth. Ele só diz, bem, 6 pessoas morreram naquele tanque de reabastecimento que caiu no Iraque. E outros. Há feridos, mas todos já voltaram ao serviço. Eles foram reabilitados e estão novamente em atividade. Então a ideia de que ninguém foi morto ou ferido nos ataques, sabe, em Erbil, onde houve ataques pesados contra bases americanas em Erbil e no Iraque. Aparentemente, algumas pessoas sofreram efeitos psicológicos, mas apenas ferimentos leves. Então não sabemos o que foi atacado. Sabemos que houve ataques sérios com algumas das armas mais avançadas. A arma Khorramshahr estava claramente sendo usada em direção a Israel na noite passada. Mas que efeito isso está tendo, não sabemos. Ainda assim, é realmente instrutivo agora saber que Netanyahu está tentando reverter sua narrativa. Em vez de pedir pela grande guerra, a guerra que ele convenceu Trump a liderar, agora ele diz que ela não será levada adiante, porque se quiser, é impossível de vencer. Eles não vão alcançar seus principais objetivos. Ainda vão atrás do Irã e de outros adversários. Mas isso será redefinido de uma nova forma. Será redefinido como Israel tendo essas ameaças, mas essas ameaças não são absolutas, são relativas. Elas aumentam e diminuem. Há outras ameaças, e nós temos ameaças diferentes, mas venceremos em todas elas, e essa será a nossa vitória. Mas realmente destruir o Irã e fazer o Estado colapsar já não é mais possível, nem provável de ser alcançado, e portanto não está mais na pauta. Uma grande mudança, e isso acontece no momento em que Trump está intensificando as ações. Sim, sim. Talvez você possa falar sobre como o Trump está intensificando as coisas aqui, porque, como você disse, os sensores são simplesmente inacreditáveis.
Israel obviamente estava se preparando para o que o Irã ia fazer e tentou encobrir o máximo possível dos danos. Ou, como você disse, destacar que o alvo seriam os chamados civis, em vez de causar grandes danos à infraestrutura israelense. Vou apenas mostrar aqui. Alguns relatos estão começando a sair. Há quedas de energia em toda a capital, ou pelo menos na capital, como o mundo a reconhece, Tel Aviv. Também surgiram imagens impressionantes da noite passada desses mísseis que o Irã vem lançando, especialmente os chamados mísseis de fragmentação, os Khorramshahr 4, que já vêm sendo usados há vários dias. E, não é só contra Israel que elas têm sido usadas. Houve imagens sobre Dubai mostrando essas munições, essas submunições, sendo liberadas do míssil no céu. Muitos observaram que é algo bastante sem precedentes, o fato de o Irã estar usando isso e realmente conseguindo escapar de todas essas defesas aéreas. Mas, voltando ao seu ponto, Alistair, se você puder reagir à questão da energia, porque os preços, como eu estava mostrando enquanto você falava, continuam subindo. Parece que uma grande escalada que os Estados Unidos estão promovendo é a tentativa de tomar a ilha de Karg do Irã ou isolá-la de sua própria produção, fornecimento e comércio de petróleo. Mas, ao mesmo tempo, isso tem efeitos enormes sobre os preços do petróleo, a tal ponto que o Qatar reagiu ao que Israel fez. Eles divulgaram uma declaração se opondo a isso, que eu vou mostrar, porque foram fortemente afetados pelos ataques de drones e mísseis do Irã, que agora estão mirando especificamente sua infraestrutura energética, embora isso já viesse acontecendo até certo ponto até agora. Então, qual é a sua reação a isso? Como isso se desenrola na guerra? Porque o que grande parte da mídia tradicional está discutindo nesse momento é como isso vai afetar a questão energética. Bem, em uma palavra, isso vai afetar negativamente. O Irã vinha tomando cuidado para não bombardear ou atacar a infraestrutura energética até agora. Sim, tanques de armazenamento e outras instalações foram atacados, mas o foco deles estava muito mais nos portos. E isso também tinha um objetivo diferente. Tratava-se do Estreito de Hormuz e de mudar o equilíbrio geopolítico dentro da região. Os portos são importantes porque, especialmente o porto do Bahrein, que faz parte disso, abrigava a Quinta Frota, mas também muito mais. Ali funcionava um grande centro de coleta de inteligência, com radares, centros administrativos, munições, toda uma infraestrutura de inteligência estava baseada no Bahrein. E isso foi sistematicamente destruído. E parte disso é restabelecer, por assim dizer, o controle iraniano sobre todo o corredor de Hormuz. Isso é deliberadamente planejado para, digamos, inverter toda a estratégia geopolítica, porque os americanos controlaram o Mar Vermelho e Hormuz por meio da Quinta Frota, pelo menos até os Houthis começarem suas operações ali. Eles controlavam essa área. O objetivo, e Trump deixou isso muito claro, é manter a dominância sobre os pontos de estrangulamento e os corredores marítimos, as rotas de navegação do globo, antes de tudo, para pressionar a China, para pressionar as importações de petróleo da China. Quero dizer, foi disso que se tratou em grande parte a questão da Venezuela, porque a maior parte do petróleo venezuelano estava indo para a China. E também se trata de pressionar na outra direção. Tem sido sobre pressionar o petróleo russo. Se você quiser, a apreensão de petroleiros, os ataques a petroleiros no Mar Negro e no Báltico, tudo isso foi de forma bastante clara parte da nova guerra para tentar suprimir o desenvolvimento econômico chinês, limitando seu suprimento de energia. E, em segundo lugar, foi, por assim dizer, para interromper as exportações russas de petróleo. Assim, eles estão agora restabelecendo e tomando medidas, por assim dizer. Porque, veja, eles chegaram a atacar portos em Omã. Omã tem sido amigável com o Irã, mas faz parte da rede de tentativas americanas de dominar o mar e as rotas de navegação. Isso tem sido um elemento importante.
De modo geral, eles haviam deixado a infraestrutura energética propriamente dita intocada até hoje. E isso porque Trump concordou, ou deu sinal verde, segundo os israelenses, com o ataque ao campo de gás de South Pars, o campo de South Pars que atende ao Irã. Então agora, toda a contenção acabou. E o Irã se sente livre para atacar todas as instalações de petróleo. É claro que isso vai ter um grande impacto na economia. É claro que vai afetar especialmente os estados do Golfo. Mas finalmente quero dizer, os estados do Golfo provavelmente terão que decidir em algum momento de que lado estão nessa guerra. Até agora, eles estiveram firmemente sob a influência de Washington, por assim dizer. Eles foram completamente americanizados e dependentes de Israel para tecnologia, para IA e agora, cada vez mais, para o turismo. Mas tudo isso mudou. O modelo de negócios do Golfo está quebrado. Algumas pessoas talvez continuem em Dubai e em outros lugares, mas houve um grande êxodo de Dubai, não apenas de turistas, mas também de outros que dizem que não vão voltar porque está tudo desmoronado. Nós fomos até lá porque achávamos que era seguro, estável e, sabe, dava para ganhar bastante dinheiro. Agora não é mais tão seguro, nem tão estável e não vai haver tanto dinheiro circulando. Então os estados do Golfo precisam decidir. Quero dizer, eles vão depender do Irã para sua receita daqui em diante, não dos Estados Unidos. Mas o Irã pode ou não autorizar que seus navios passem pelo Estreito de Hormuz. Além disso, um estado como os Emirados Árabes Unidos importa todos os seus alimentos por meio de Hormuz também. O Catar exporta seu gás por Hormuz. Todos esses fluxos vão depender da permissão concedida pelo Irã. Portanto, essa continuará sendo uma questão vital neste período. E a capacidade do Ocidente de fazer qualquer coisa a respeito disso é muito, muito, muito pequena, quase inexistente. O motivo, como já ouvimos Trump dizer com frequência, é algo como, bem, nós afundamos a marinha deles. Mas o Irã realmente não tinha uma marinha no sentido próprio do termo, de propósito, porque marinhas são meio vulneráveis hoje em dia. Eles não têm couraçados, nem porta-aviões, nem nada parecido. Mas o que eles têm é uma dissuasão real, porque possuem, antes de tudo, drones subaquáticos que se movem muito rápido, podem ser direcionados e encontrar seus próprios alvos com grande rapidez. São como torpedos de alta velocidade. É muito difícil fazer qualquer coisa contra eles. Depois, eles têm drones de superfície não tripulados, basicamente como lanchas rápidas carregadas de explosivos. Mas isso também se move muito rápido e pode ser controlado para fazer zigue-zague. E isso, acho que você provavelmente já viu em vídeos, atingiu um petroleiro ligado aos Estados Unidos que acabou em chamas. Mas isso não é tudo, porque eles também têm pequenas embarcações de superfície, como lanchas rápidas, mas que também carregam mísseis antinavio. E além disso, o Irã tem 25 submarinos que podem disparar mísseis antinavio enquanto submersos. Então, essa é a marinha deles. Não são encouraçados, nem fragatas. São essas embarcações pequenas, muito rápidas e submarinos. E veja, tudo isso foi planejado. Essa é uma guerra assimétrica. Eles não precisavam de uma fragata ali, nem nada parecido. Isso seria inútil. Mas eu não gostaria de ser a fragata ou o petroleiro que tentasse passar por Hormuz. E eles nem precisam usar esses, porque, na verdade, a partir do ponto central, eles estão garantindo que as pessoas tenham que passar por Hormuz, pela ilha de Qashm agora, que é o ponto mais estreito. São 21 quilômetros a partir do Irã, o que significa que toda essa área está sob controle de fogo, vindo de mais longe, não apenas das áreas costeiras. A artilharia pode alcançar toda essa região facilmente. Então, quero dizer, não é surpresa que ninguém tenha se oferecido para escoltar um petroleiro por ali. Os iranianos controlam completamente. O que eles vão fazer com 2.500 fuzileiros navais, supostamente chegando na próxima semana, eu não faço ideia.
But the coast Mas a costa iraniana de Hormuz tem 2.000 quilômetros de extensão, o que significa que haveria cerca de um fuzileiro naval americano por quilômetro ao longo daquela linha costeira. Eles realmente vão encarar isso. E como vão suprimir a artilharia, sem falar nos mísseis que estão entrincheirados naquela margem? Como eu disse, os iranianos vêm se preparando para isso há muito tempo. É uma guerra assimétrica e foi cuidadosamente planejada. E parece que, você sabe, Trump disse, não esperávamos isso. Não achei que eles fossem fechar Hormuz. Ora, vamos lá. Os iranianos disseram que se fossem atacados, Hormuz seria fechado por um longo período. Eles disseram isso. Eu continuei repetindo. Acho que provavelmente disse isso no seu programa. Era isso que eles fariam. E foi o que fizeram. Então, o que os Estados Unidos ou a Europa podem fazer a respeito? Nada, exceto que eventualmente terão de chegar a um acordo com o Irã. Mas os termos que o Irã imporá aos Estados Unidos para resolver a crise econômica serão, acredito, além da capacidade dos Estados Unidos de tolerar esse grau de recuo e humilhação. Isso significará suspender todas as sanções contra o Irã e devolver todos os seus ativos congelados. Também incluirá o fim de todos os conflitos, a continuidade do enriquecimento de urânio, o projeto nuclear deles, e tenho quase certeza, uma exigência de retirada israelense de Gaza e do que está acontecendo na Cisjordânia. Portanto, isso será bastante difícil para Washington digerir. Mas é basicamente isso que eles teriam de considerar para corrigir a situação. Sim, quero dizer, é exatamente isso que o Irã está apresentando como propostas, exigências, seja lá como se queira chamar. Mas o Irã está agindo com o entendimento de que, de fato, está ditando os termos, Alistair. E eu queria te perguntar, sabe, houve um artigo no Financial Times que fala sobre como, com o que você acabou de descrever, isso basicamente levou a uma conclusão em todo o mundo de que a era da dominância dos Estados Unidos na guerra econômica acabou. Ele cita especificamente algo que já mencionamos muitas vezes neste programa, que é o fato de que as sanções são, na verdade, apenas uma ferramenta para abrir caminho para uma guerra mais ampla, como estamos vendo com o Irã. E que o Irã basicamente virou isso contra os Estados Unidos e contra o mundo inteiro. Exatamente. Eu queria te perguntar, sabe, muitas questões, Alistair, têm sido levantadas sobre o Irã, já que os US e o CENTCOM estão divulgando todo tipo de dado que parece muito impressionante. Parece que os Estados Unidos estão causando todo tipo de destruição que poderia mudar o resultado desta guerra. Por exemplo, o CENTCOM acabou de dizer que lançou bombas anti-bunker na costa e destruiu alguns daqueles sistemas de mísseis antinavio que você estava descrevendo. Agora, é claro, o Irã diz o contrário, mas eles também afirmam ter atingido dezenas de milhares de alvos. O Irã afirma que esses são, em sua maioria, alvos civis. E o Irã não conseguiu, pelo menos ainda não há registro disso, atingir, por exemplo, os F-35, que vêm realizando ataques à distância contra o país. Algumas pessoas nesta plateia, Alistair, perguntaram por que os Estados Unidos e Israel conseguem atingir o Irã da forma como têm feito. E qual é a veracidade e a validade das alegações dos Estados Unidos e Israel sobre esse tipo de domínio que dizem estar impondo, apesar de o Financial Times mencionar o que pode ser a parte mais importante desta guerra, o campo econômico, está firmemente nas mãos e sob o controle dos termos ditados pelo Irã. Essa é uma área bastante ampla que você acabou de delinear. Mas vamos começar. Antes de tudo, o que eu tenho tentado transmitir às pessoas repetidamente, para mim isso é uma espécie de déjà vu, é que vi muito disso acontecer quando estive no Líbano durante a guerra de 2006, no sul, a guerra de Israel contra o Hezbollah na época. Mas o ponto mais importante a destacar é que não se pode comparar duas coisas completamente diferentes: maçãs e laranjas. Você não diz qual é melhor ou mais saborosa ou algo assim.
elas são diferentes. E o Irã vem conduzindo, por assim dizer, uma guerra assimétrica. Eles vêm planejando e se preparando para isso há 20 anos. Pensaram profundamente sobre o assunto. Estabeleceram um sistema de comando descentralizado para que uma decapitação não interrompa o sistema. Na verdade, ao estabelecer uma série de comandos por toda a extensão do Irã, com comandantes e alvos previamente designados para agir em caso de guerra, perda de comando ou de comunicações com Teherã, eles construíram um sistema pronto para agir. Eles têm mísseis, capacidades de lançamento e forças. E o ponto crucial é que eles têm a iniciativa de conduzir a guerra de acordo com suas instruções lacradas assim que o líder supremo for morto. Somente o líder supremo tem autoridade para alterar qualquer uma dessas instruções ou modificar o planejamento da guerra. Portanto, quando o líder supremo foi morto, em menos de 1 hora, alvos nos estados do Golfo começaram a ser atingidos muito rapidamente, porque, como eu disse, tudo isso já estava pré-organizado e previamente planejado. Então, sabe, todas as alegações que ouvimos dos Estados Unidos, de que eles mataram o comandante, os líderes militares, foram chamadas de decapitação. Sabe, eles mataram um líder supremo que estava em casa. Quero dizer, não foi algum grande feito de inteligência. Ele estava sentado à sua mesa em casa, que faz parte de seu escritório. Eu vi a casa, é muito fácil de identificar. Todos nós sabemos onde fica, na beira de uma floresta no norte de Teherã. É uma moradia muito simples, um prédio simples. E ele estava lá com parte de sua família, todos os quais foram mortos. Acho que é bastante evidente que, de certo modo, o líder supremo já havia dito antes disso. Olha, tenho 86 anos, estou parcialmente incapacitado. O que me resta é a minha dignidade, e isso é algo que vocês me deram. E estou pronto para sacrificar isso pelo Irã e por seu povo. E, portanto, acho que ele aceitou deliberadamente o martírio. Quero dizer, disseram a ele para se mudar, e ele respondeu que não. Outras pessoas não têm para onde ir, então ele ficaria. Assim, ele foi morto, e isso gerou uma comoção entre os xiitas em toda a região. Eles formam uma comunidade bastante unida. Sim, há diferenças. Alguns são 7, outros são 12, etc. Mas isso criou uma situação em que muitos dos ayatolás de Marja, as pessoas que são seguidas e a quem se recorre em busca de orientação, determinaram que é obrigatório defender o Irã. Eles disseram que declararão jihad obrigatória, contra os Estados Unidos e Israel, se os ataques à liderança xiita continuarem. Então veja, esse aspecto da questão não teve sucesso. Na verdade, isso criou algo novo. Uma das coisas que eu te disse antes foi que houve uma mudança na atmosfera em Israel, mas também há uma mudança no Irã. O que aconteceu foi unir os iranianos como não acontecia desde 1979 e a Revolução. Quero dizer, eles estão totalmente ao lado do Estado nesta guerra contra os Estados Unidos. E veja, é o Ramadã, e todas as noites, depois da refeição noturna, eles saem às ruas. Mesmo que um foguete caia perto das multidões, eles não correm, não se movem, apenas ficam lá, continuam cantando e clamando por retaliação contra os Estados Unidos. Então, isso realmente uniu as pessoas e lhes deu resiliência e firmeza. Sim, tá doendo. Quer dizer, é isso que está acontecendo. Quanto a esse outro aspecto, é falso, e é exatamente o que eu vi no Líbano em 2006. Sabe, a propaganda americano-israelense dizia: esses combatentes do Hezbollah de chinelo, que chance eles têm contra a maior força aérea da região e o exército mais sofisticado de Israel? Claro que a vitória é certa, eles serão simplesmente obliterados. E claro, o que aconteceu foi bem diferente. Sim, eles obliteraram. Mas obliteraram a área residencial de Dahia, em Beirute. Eu estive lá, eu vi. Eram blocos residenciais. Eles simplesmente os derrubaram um após o outro, tentando criar um sentimento de desespero e pânico.
Então, sabe, tínhamos todas essas estatísticas. Fizemos tantas incursões, lançamos tantas bombas, obliteramos o Hezbollah. Mas não tinham. E o que aconteceu? Não foi a guerra de 3 dias que os israelenses disseram que levaria para fazer isso. Foram 33 dias. Então Israel pediu um cessar-fogo. Exigiu um cessar-fogo. E sabe, o que eles estavam atingindo? Eu fui lá, vi os túneis e tudo mais. Andei pelo sul. Quer dizer, os túneis, eles tinham colocado bonecos lá, maquetes de lançadores. E sabe, eles estavam atacando quando algo muito óbvio aconteceu. Depois de uma semana, os israelenses anunciaram que o banco de dados deles tinha acabado. Tinham gasto todas as munições nesse banco de dados e não tinham mais nada. Mas como a guerra estava em andamento, o que eles fizeram? Bem, começaram a derrubar casas de civis e atacar residências, porque precisavam manter as estatísticas altas. A guerra, você sabe. Quantos bombardeios hoje, general? Quantos bombardeios ontem, general? Então eles precisam ter algum resultado, mas não há alvos definidos. E o que não vimos no Irã? Não vimos nenhum sinal de que eles tenham conseguido atingir os mísseis sofisticados e profundamente enterrados. Eles estão espalhados por todo o Irã montanhoso e florestado, uma área do tamanho da Europa Ocidental, uma área imensa. E esses mísseis estão enterrados profundamente. Não há lançadores de mísseis visíveis lá, porque são disparados de silos a cerca de 90 metros de profundidade. Eles sobem diretamente pelo tubo do silo e entram na atmosfera em direção ao alvo. Há um sistema automático a cerca de 90 metros que gira e posiciona o próximo míssil e depois o seguinte. Então não há nenhum desses lançadores móveis de mísseis. Eles existem, mas são para os tipos mais simples de mísseis balísticos, usados principalmente para esgotar as defesas aéreas, seja no Golfo ou em Israel. E alguns desses mísseis balísticos, na verdade, a maioria dos que o Irã está usando neste momento, vem do lote de produção de 2012 e 2013. Quero dizer, são antigos, são modelos iniciais, e é isso que eles estão usando. Eles ainda não começaram realmente a usar muitos dos mísseis mais novos, principalmente os mais sofisticados, que estão sendo reservados para o ataque a Israel. Portanto, tudo isso é um processo em fases, e podemos acompanhar em que ponto ele está. A primeira fase foi destruir ou esgotar as defesas aéreas dos estados do Golfo. Em seguida, atacar as bases americanas ali, mas principalmente destruir os radares para cegar o sistema defensivo americano. E sabemos que isso teve sucesso porque os israelenses estão reclamando amargamente que enquanto antes tinham de 3 a 5 minutos de aviso sobre um míssil se aproximando, tempo suficiente para correrem aos abrigos, agora têm sorte se conseguirem 1 minuto, ou nenhum. E isso acontece porque os radares desapareceram, e é um sistema integrado, então ele não está emitindo o alerta. Isso também explica porque grande parte da capacidade de interceptação dos israelenses se deteriorou, porque sem esses radares, e o Hezbollah tem, na verdade, destruído alguns dos radares no norte de Israel, então quase todos já se foram. A Força Aérea Americana está fazendo isso às cegas. E não, eles não têm domínio aéreo. Continuam falando sobre bombardear Teherã como se suas aeronaves estivessem voando livremente sobre o Irã, mas isso não é verdade. Quase todos esses ataques são feitos à distância, fora do espaço aéreo iraniano. Vimos uma grande exibição com B-1s sobrevoando e bombardeando, por assim dizer, a costa de Hormuz. E veja bem, a implicação é que eles estão livres para sobrevoar o Irã, sem problema algum. Isso não é verdade, porque podemos ver pelas fotografias que estavam sendo carregados com mísseis JASSM. Agora, eu não sou uma pessoa militar, mas sei que esses são essencialmente mísseis planadores. Eles não são bombas perfurantes de bunker, como fingem na imprensa. São armas de ataque à distância,
você as lança fora do espaço aéreo e elas planam até atingir o alvo. Então, qual é o estado da guerra? Bem, como eu disse há pouco, não dá realmente para dizer. Quero dizer, a questão sobre, digamos, a guerra americana, o ataque muito visível e evidente, é o quão eficaz ele realmente tem sido. Bem, a resposta é que nós realmente não sabemos o quão eficaz isso tem sido. Você não pode. Derrubar prédios residenciais em Teherã não é eficaz. Na verdade, provavelmente é contraproducente. Então não sabemos o quão eficaz é. E a censura em Israel é extrema. 5 anos de prisão por fotografar um míssil do Irã quando ele chega, e mais 5 anos por fotografar as consequências, os efeitos disso. Portanto, sabemos muito pouco sobre o que está acontecendo. Mas é por isso que foi, eu acho, tão importante o que eu disse no início deste programa, que Netanyahu está dizendo, não vamos alcançar nossos objetivos. Estamos fracassando. Não vamos desmoronar. O Estado está longe de entrar em colapso. Muito longe disso. Ele não vai colapsar. Nós não estamos alcançando nossos objetivos e vamos ter que repensar todo esse sistema, essa ideia da grande guerra, e tentar redefini-la de uma forma diferente. Então veja, desculpe, mas essa é uma resposta longa porque parece uma pergunta simples. Quem está vencendo? Eu diria, em resumo, que é algo que os Estados Unidos e Israel podem perder. E o Irã só precisa sobreviver a isso, manter-se firme e dominar, se quiser, na esfera econômica, além de impor punição suficiente a Israel. O bastante, em sua avaliação, para que Israel nunca mais decida que é uma boa ideia lançar outra guerra contra o Irã. É isso. Não, acho que tudo isso foi muito importante, Alistair. E foi uma grande pergunta que eu te fiz. Então você abordou todos os pontos. Fico feliz que você tenha mencionado isso no final, sobre a esfera econômica e a dominação dela. Bem, os dados mostram isso de várias maneiras. Desde 28 de fevereiro, foi relatado que o Irã exportou pelo menos 10 milhões de barris de petróleo. Algumas pessoas me disseram que é certamente mais do que isso, gerando pelo menos $1 bilhão ou mais, apesar da disparada dos preços do petróleo e do fechamento do Estreito de Hormuz. E esse é o tipo de gráfico que mostra isso, o preço do petróleo. O que esse relatório específico não menciona é a importância da China. A China, na verdade, comprou, acredito eu, a maior parte das exportações do Irã neste momento. Então eu queria te perguntar, considerando que há relatos sobre a inteligência russa ajudando na definição de alvos e muita discussão sobre o papel da China, o que você acha da resposta econômica do Irã a esta guerra e como isso se relaciona com a mudança mais ampla que alguns têm minimizado? Quero dizer, essa grande mudança multipolar no mundo liderada por Rússia e China. Alguns a têm subestimado e, claro, enfatizado o papel de Israel na guerra, mas está claro que os Estados Unidos têm um grande objetivo aqui: destruir o Irã para interromper essa mudança global. Ainda assim, parece que o Irã, pelo menos economicamente, tem as coisas bem sob controle no momento. E os Estados Unidos parecem receosos de bombardear as exportações iranianas, considerando o que isso faria com os mercados de petróleo. Então, qual é a sua reação a isso? E como isso se encaixa nessa mudança multipolar? Bem, comecei um pouco antes dizendo que a dominação dessas rotas marítimas, desses pontos de estrangulamento e desses corredores navais para produtos energéticos vai mudar completamente o Golfo. O Golfo, se quiser ter receita, se quiser importar alimentos, terá que lidar com o Irã e aceitar a dominação iraniana nessa área. Será uma grande mudança geopolítica para o Golfo, uma virada de 180 graus. Mas o panorama mais amplo, ao qual você faz alusão, também é muito importante, porque altera o mapa geopolítico mais abrangente. Você mencionou a China. Cerca de 40% do petróleo que passa por Hormuz está sendo entregue à China, e a China está enviando seus próprios petroleiros por Hormuz.
China is sending its tankers through Hormuz. The Iranians allow their Chinese tankers. Os iranianos permitem que os petroleiros chineses passem sem incidentes. No entanto, os Estados Unidos continuam falando sobre como vão impor sanções ou fechar o estreito ou algo do tipo. Mesmo assim, cerca de 40% das exportações de Hormuz vão para a China, já que o país é um grande consumidor de energia. Embora isso represente apenas cerca de 5% do consumo total de energia chinês. Portanto, mesmo que Hormuz fosse fechado por alguma ação americana, os chineses poderiam lidar com isso. Não é algo existencial. Enquanto isso, como parte dessa mudança geopolítica mais ampla, o Irã está dizendo que se você quiser passar por Hormuz hoje, tudo o que precisa fazer é deixar claro que a carga foi comprada e paga em renminbi, em yuan, o yuan chinês. Renminbi with yuan, Chinese yuan. And so that's how Pakistan managed to get its tanker through. E foi assim que o Paquistão conseguiu fazer seu navio-tanque passar. A Índia também recebeu permissão para fazer o mesmo. O Paquistão fez uma declaração e convenceu os iranianos de que sua carga foi negociada em yuans. Portanto, isso representa mais uma vez um empurrão firme em direção a uma mudança geopolítica maior. É como se toda a Ásia e o mundo estivessem vendo que nesta nova era, se você quiser fazer negócios, especialmente no setor de energia, precisará mudar e pensar em negociar em yuans se quiser que seus navios passem. Esse é um elemento realmente importante do quadro mais amplo, marcando a transição para uma era e uma direção diferentes, tanto para a China quanto no afastamento do dólar. Então, o comércio em dólar, as cargas não são aceitas. Pagamentos em dólar não são aceitos. Somente pagamentos em yuan permitirão que você atravesse o Estreito de Hormuz. Esse é um aspecto que não recebeu muita atenção, provavelmente porque os Estados Unidos estão absolutamente determinados a manter sua hegemonia do dólar, por razões que podemos ver e entender, mas que ainda assim são vistas pelo resto do mundo basicamente como uma forma de coerção, para extrair concessões desses países, seja em termos de dar dinheiro aos Estados Unidos ou de fazer investimentos nos Estados Unidos, especialmente nas indústrias manufatureiras. Sim, claro, esses são ótimos pontos. E enquanto nos aproximamos do final aqui, Alistair, eu só queria perguntar, você estava falando antes sobre os estados do Golfo e sobre eles estarem firmemente no campo dos Estados Unidos. Parece que, quanto mais essa guerra se prolonga, dado o deslocamento que está acontecendo no mundo e a postura cautelosa que temos visto ao longo dos anos, especialmente com a Arábia Saudita normalizando relações com o Irã e assim por diante, essa guerra meio que expôs que muitos desses estados do Golfo realmente não têm soberania. Eles estão seguindo os ditames dos Estados Unidos. Apesar dos enormes danos que o Irã causou aos ativos norte-americanos ali, e, consequentemente, às economias desses estados do Golfo. O que você acha do futuro da região agora? Que sabe, à medida que isso continua, é óbvio que vai ter impactos econômicos enormes nesses estados. Você prevê que isso possa causar uma ruptura? Estou até pensando, será que eles vão tentar se unir como supostamente fizeram antes dos ataques começarem e realmente puxar o Trump pelo paletó dizendo, ei, você pode parar com isso? Pode realmente fazer um acordo para que isso não leve à nossa ruína? O que você acha disso? Porque eu vejo um futuro muito sombrio para países como os Emirados Árabes Unidos, até mesmo a Arábia Saudita e o Catar. Quer dizer, o Catar, acho que nem está exportando gás agora. É uma situação realmente sombria. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Você não mencionou o Bahrein, mas o Bahrein está passando por um processo de revolução colorida. E claro, como você sabe, cerca de 70 a 80% da população é xiita, governada por um monarca sunita e por uma força de defesa que os protege, composta inteiramente por sunitas. Houve enormes protestos e levantes. Acho que o que está abalando o Golfo
é a ideia de que isso poderia desencadear, por assim dizer, uma nova, embora diferente, primavera árabe, porque eles sentem uma falta de legitimidade no terreno. Então estão muito preocupados com isso. Mas eles estão tão profundamente inseridos no paradigma econômico e de investimento em EA do Ocidente que será difícil para eles fazer uma transição ou se desvincular disso. E veja, é bem possível que vejamos uma geografia muito diferente no futuro na região do Golfo. Talvez alguns estados desapareçam ou mudem. Não vou prever como ou o que, não posso. Mas acho que vai haver uma reação enorme a isso. Quero dizer, todo o estilo de vida. Lembro-me de ter ido ver o emir do Catar uma vez, e enquanto esperávamos pela reunião, eu estava sentado no escritório de seu chefe de gabinete. Foi algo estranho. Parecia estar em Wall Street, com todos aqueles terminais da Bloomberg acompanhando cada movimento. Vermelho, verde, o que está subindo, onde está a energia, quais ações estão em alta. Quer dizer, era como um fundo de hedge, e muitos deles, na verdade, se tornaram uma espécie de semi-fundos de hedge. É possível continuar nesse modo? Não sei. Acho bastante duvidoso. Mas, como eu disse, eles enfrentam uma questão existencial. Onde eles se posicionam nesta guerra agora? Vão se alinhar aos Estados Unidos à medida que o conflito se intensifica contra o Irã? Ou decidirão que, se quiserem continuar negociando e gerando receita, terão que começar a falar sobre um novo relacionamento com o Irã? Isso é algo que teremos que esperar para ver. E então, finalmente, minha última pergunta para você, Alistair, é a seguinte. Já que acredito que esta é a primeira vez que conversamos desde o início, em 28 de fevereiro, dessa enorme escalada cinética pelos Estados Unidos e por Israel, como você tem visto isso afetar outros grandes pontos de tensão no mundo, os ucranianos, é claro, e a mobilização em direção à China? Como essa guerra alterou essas, digamos, áreas de interesse do Império Norte-Americano? E, naturalmente, deres Stewahakthing. Depende um pouco de como isso vai se desenrolar. Mas isso já está tendo um efeito realmente significativo. Quero dizer, antes de tudo, há a sensação de que a palavra da liderança americana não é digna de confiança, que depois de 3 enganos seguidos em relação ao Irã, com decapitações ou facilitando decapitações, e houve mais do que isso, as lições dizem respeito aos perigos para a própria liderança, aos riscos de tentar negociar com os Estados Unidos. Mas, além disso, acho que o efeito dessas duas coisas, dessa linguagem e também do impacto das novas mídias sociais que surgem da noite para o dia, é que ao redor do mundo as pessoas estão rindo deles cada vez mais, porque às vezes são bastante absurdos, e o que dizem é bastante absurdo. Então acho que há também essa percepção. So I think there's that sense too. But also I think the thing that is quite striking, Mas também, acho que o que chama bastante atenção é a própria linguagem. Ela fala dos iranianos como sendo pessoas más que decapitam bebês e cortam mulheres ao meio, e que eles são, sabe, pessoas... Bem, essa polarização implícita nessa linguagem sugere que se está falando de uma dicotomia tão extrema entre pessoas más e subhumanas, que a aniquilação acaba se tornando realmente o único desfecho possível. E acho que essa é uma questão maior, e nós não abordamos, Eilert, mas é algo que preocupa um grande número de americanos. Quero dizer, onde nós nos posicionamos nisso? Somos a favor da aniquilação ou não? E essa guerra realmente serviu aos maiores interesses da América? Se não, quem estava por trás disso? Quem a controlou? Qual foi o mecanismo? Quem está no comando? E quais interesses eles estavam perseguindo? Então este é um debate que foi aberto e eu acho que vai ganhar destaque. Isso vai ter um grande impacto nas eleições. Já está tendo um impacto. Trump vai conseguir se recuperar? Os republicanos vão conseguir se recuperar? Acho bastante duvidoso que consigam. Ouvi um político americano que esteve numa reunião republicana ontem
em um clube, acho que na Flórida, em um dos clubes de golfe de Trump. E eles estavam se reunindo para discutir os rumos das coisas antes das eleições de meio de mandato. E ele disse: "Olha, acho que a maioria deles sabe que vai ser engolida. Alguns podem ter esperança de se manter à tona até 2028, mas a maioria acha que vai ser afogada nas eleições de meio de mandato." But most of them think they're going to get drowned in the midterms. So I think the unexpected. Então acho que o elemento inesperado, talvez, em tudo isso, é que isso vai provocar uma certa introspecção nos Estados Unidos sobre, sabe, o que é essa, por assim dizer, estrutura de poder invisível que nos leva infalivelmente de uma guerra a outra, mesmo quando isso vai claramente contra nossos interesses, como mostram as pesquisas e tudo mais, que não queremos outra guerra no Oriente Médio. Então, o que é essa estrutura de poder? Quem está por trás dela? E quais são seus interesses finais nisso? Tivemos guerras no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, todas essas guerras. Quero dizer, elas realmente foram do interesse dos Estados Unidos? Os benefícios financeiros que parecem surgir dessas guerras estão realmente de acordo com os interesses gerais dos americanos? Acho que as pessoas estão exigindo que tentemos chegar ao fundo disso, que discutamos entre nós e decidamos de que lado estamos. Sim, acho que esse é um ótimo ponto para encerrar, Alistair. Quero garantir que todos saibam que devem se inscrever e seguir o Substack do Conflicts Forum, que está linkado na descrição do vídeo abaixo. Você também pode clicar no botão de curtir, assim mais pessoas encontrarão esta conversa que acabamos de ter com o Alistair, bem como o Substack do Conflicts Forum. Além de clicar no botão de curtir, há várias maneiras de apoiar o canal na descrição. Patreon, Substack e mais. Mas Alistair, alguma palavra final antes de encerrar? Not really, no, nothing further, no. Na verdade, não. Não, nada mais. Pelo que eu disse, quero dizer, muitas coisas vão mudar, acredito, neste período. É um ponto de inflexão para os Estados Unidos, tanto quanto é para o Oriente Médio e para a China e a Rússia. Claro, todo tipo de mensagem. Dá para imaginar que os russos estão observando o que aconteceu com o Irã em sua guerra, enquanto continuam a deles. Sim, com certeza. Bem, Alistair, vamos manter contato. Vamos encerrar por aqui por enquanto, mas entraremos em contato e voltaremos com mais atualizações no programa. Até a próxima, estaremos no ar amanhã às 3 horas, horário do leste. Anunciarei tudo isso muito em breve. Clique no botão de curtir antes de sair e nos vemos novamente amanhã. Tchau.